Artigo 4 da aplicação. Vamos lá. As medidas de segurança contra incêndios e emergências previstas neste regulamento se aplicam às edificações e áreas de risco em todo o território estadual, devendo ser observadas em especial por ocasião da... Vamos lá. Então, de novo, artigo 4. As medidas de segurança contra incêndio e emergências previstas neste regulamento, elas se aplicam às edificações e áreas de risco em todo o território estadual. Tá? Se falar federal, nacional, está errado. Território estadual, devendo ser observado em especial por ocasião da... Vamos lá. Inciso 1. Construção de uma edificação ou área de risco. Inciso 2. Reforma de uma edificação que implique alteração de layout. Inciso 3. Mudança de ocupação ou uso. Inciso 4. Ampliação de área construída. Inciso 5. Aumento da altura da edificação. Inciso 6. Regularização das edificações ou área de risco. De novo, construção de uma edificação ou área de risco, reforma de uma edificação que implica alteração de layout, mudança de ocupação ou uso, ampliação de área construída, aumento na altura da edificação, regularização das edificações ou áreas de risco. Então, de novo, construção de uma edificação ou área de risco, reforma de uma edificação que implique alteração de layout, mudança de ocupação ou uso, ampliação da área construída, aumento na altura da edificação, regularização das edificações ou área de risco. Parágrafo 1º. Estão excluídas das exigências desse regulamento. Então, só para a gente frisar aqui, para não dar merda. Essas medidas de segurança, elas serão aplicadas às edificações e áreas de risco em todo o território estadual. Tá? Em todo o território estadual. E devem ser observadas em especial por ocasião da construção de uma edificação ou área de risco, reforma de uma edificação que implique alteração de layout, mudança de ocupação ou uso, ampliação da área construída, aumento na altura e regularização das edificações ou área de risco. Parágrafo 1º. Estão excluídas das exigências desse regulamento: inciso 1. Edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares. Inciso 2. Residência exclusivamente unifamiliar localizada no pavimento superior. Então, essas exigências aqui deste regulamento, ela exclui edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares, tá? E residência exclusivamente unifamiliar localizada no pavimento superior. Vamos lá. Parágrafo 2º. Havendo isolamento de risco entre as edificações, as medidas de segurança contra incêndio e emergência podem ser definidas em razão de cada uma delas, observando-se suas exigências quanto à área e à altura. Então, de novo, havendo isolamento de risco entre as edificações, as medidas de segurança contra incêndio e emergências podem ser definidas. Podem ser. Não significa que vai, mas podem ser definidas em razão de cada uma delas. Tá? Pode ser de forma individual. Podem ser definidas em razão de cada uma delas, observando suas exigências quanto à área e à altura. Parágrafo 3. Parágrafo 3º. O dimensionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergência será realizado em razão de cada ocupação, atendendo às exigências contidas em instruções técnicas específicas. Parágrafo 4º. Para a determinação das medidas de segurança contra incêndio e emergências definidas em norma técnica a serem aplicadas nas edificações em que se verifica ocupação mista, devem ser observadas as seguintes condições. Então, quando for uma ocupação mista, tá?
De novo, para a determinação de medidas de segurança contra incêndio e emergência definida na norma técnica a serem aplicadas nas edificações em que se verificar ocupação mista, devem ser observadas as seguintes condições. Então vamos lá. Se for ocupação mista, adotam-se, inciso 1, adotam-se as medidas de segurança contra incêndio e emergências de maior rigor. Ocupação mista, as medidas de segurança serão de maior rigor para toda a edificação, observando-se a área e a altura total da edificação. Inciso 2. O dimensionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergências poderá ser determinado em razão de cada ocupação, conforme as exigências contidas em normas técnicas. De novo, a gente ainda está falando da mista, tá? Adotam-se as medidas de segurança contra incêndios e segurança de maior rigor para toda a edificação. Adotam-se as medidas de segurança contra incêndios e emergências de maior rigor para toda a edificação, observando-se a área e a altura da edificação. Inciso 2. O dimensionamento das medidas de segurança contra incêndios e emergências poderá ser determinado em razão de cada ocupação, conforme as exigências contidas em normas técnicas específicas. E inciso 3. Nas edificações térreas, havendo compartimentação entre as ocupações, as medidas de segurança contra incêndios e emergências poderão ser determinadas em função de cada ocupação. Tá? Então, de novo, ocupação mista. Inciso 1. Adotam-se medidas de segurança contra incêndios e emergências de maior rigor, tá? Para toda a edificação. Inciso 2. O dimensionamento das medidas de segurança contra incêndios e emergências poderá ser determinado em razão de cada ocupação. Inciso 3. Nas edificações térreas, havendo compartimentação entre as ocupações, tá? Havendo compartimentação entre as ocupações, as medidas de segurança contra incêndio e emergência poderão ser determinadas em função de cada ocupação. Parágrafo 5. Não se caracteriza como ocupação mista a edificação onde haja uma ocupação predominante, juntamente com subsidiárias, desde que a área não ultrapasse o limite de 750 metros quadrados ou 10% da área total da edificação. Neste caso, aplicam-se as exigências de ocupação predominante. Então, de novo, não vai ser caracterizado como ocupação mista a edificação onde haja uma ocupação predominante, juntamente com subsidiárias, tá? Então, se tiver uma ocupação predominante, juntamente, em conjunto ali com subsidiárias, desde que a área desta não ultrapasse o limite de 750 metros quadrados ou de 10% da área total da edificação. Neste caso, aplicam-se as exigências da ocupação predominante, tá bom? Vamos entrar agora no capítulo 5 das competências e atribuições. Então vamos lá. Artigo 5. Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão o estudo, a análise, o planejamento e a elaboração das normas que disciplinam a segurança contra incêndios e emergências e a fiscalização do seu cumprimento, bem como a promoção de programas de educação pública nesse campo, na forma do dispositivo da legislação vigente. Artigo 6. Cabe ainda ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão verificar a funcionalidade dos sistemas nas vistorias técnicas de regularização ou fiscalização. Ele vai lá verificar a funcionalidade, tá? Das vistorias técnicas, dos sistemas das vistorias técnicas de regularização e fiscalização por meio de seus militares, de forma visual e por amostragem das medidas de segurança contra incêndios e emergência prevista para as edificações e áreas de risco, não se responsabilizando pela instalação, comissionamento, inspeção, ensaio, manutenção ou utilização indevida. O Corpo de Bombeiro Militar ele só é responsável pela fiscalização,
Agora, instalação, comissionamento, inspeção, ensaio, manutenção ou utilização indevida, não. De novo, o Corpo de Bombeiros Militar, ele se responsabiliza pela vistoria, a fiscalização, certo? Mas instalação, aí não é com ele não. Artigo 7. Compete ao responsável técnico o dimensionamento das medidas de segurança contra incêndios e emergência, bem como sua correta instalação, olha aí, instalação, tá? Conforme disposto nesse regulamento e nas normas técnicas afins. De novo, compete ao responsável técnico, artigo 7, o dimensionamento das medidas de segurança contra incêndios e emergências, bem como sua correta instalação, conforme o disposto nesse regulamento e nas normas técnicas afim. Agora a gente vai entrar no artigo 8 das responsabilidades. Nas edificações e áreas de risco, é de inteira responsabilidade do proprietário ou usuário, a qualquer título, os seguintes incisos. A gente vai entrar agora. Então, de novo, nas edificações ou áreas de risco, é de inteira responsabilidade do proprietário ou usuário a qualquer título. Vamos lá. Inciso 1. Utilizar a edificação ou área de risco de acordo com o uso para o qual foi projetada, nos termos da certificação outorgada pelo Corpo de Bombeiros Militar. Inciso 2. Realizar manutenção e testes periódicos das medidas de segurança contra incêndio existentes no local, atendendo, para tanto, às disposições das normas técnicas específicas tomadas como referência nas instruções técnicas estabelecidas no regulamento, com a devida emissão de relatórios comprobatórios. Inciso 3. Efetuar periodicamente treinamento com os ocupantes do local, bem como manter atualizada a equipe de brigadistas e os planos de emergências quando exigidos. E inciso 4. Providenciar a adequação da edificação e das áreas de risco para as exigências estabelecidas nas condições do artigo 4 deste regulamento. Artigo 9. Agora a gente vai falar do Serviço de Segurança contra Incêndios e Emergência. O Serviço de Segurança contra Incêndios e Emergência é constituído pelo conjunto de organizações Bombeiro Militar que tem por finalidade desenvolver as atividades relacionadas à prevenção e proteção contra incêndios e emergências nas edificações e áreas de risco, observando-se o cumprimento das exigências estabelecidas na legislação vigente. Artigo 10. Aos órgãos de serviço de segurança contra incêndios e emergências compete, agora, são atribuições dos órgãos de serviço de segurança, tá? Então, aos órgãos de serviço de segurança contra incêndios e emergências compete, vamos lá, realizar investigações em casos de incêndio e explosões, respeitadas as atribuições e competências de outros órgãos. Inciso 2. Estabelecer normas complementares e as respectivas revisões por necessidade de melhoria de serviço, regulamento, as medidas... Inciso 2, de novo. Estabelecer normas complementares e as respectivas revisões por necessidade de melhoria de serviço, regulamentando as medidas de segurança contra incêndios e emergências para a efetiva execução dos objetivos previstos neste regulamento. Inciso 3. Habilitar os militares que atuam no serviço de segurança contra incêndios e emergência. Inciso 4. Planejar, coordenar e executar as atividades de análise de projetos, vistoria de regularização e fiscalização das edificações e áreas de riscos concernentes ao serviço de segurança contra incêndios e emergência. Inciso 5. Expedir, anular, cassar ou revogar. Expedir, anular, cassar ou revogar. De novo, expedir, anular, cassar ou revogar. Então, aos órgãos de segurança contra incêndios e emergências
compete expedir, anular, cassar ou revogar certificações de Corpo de Bombeiro Militar. Inciso 6. Embargar ou interditar edificações ou área de risco. Inciso 7. Notificar o proprietário ou o responsável pelo uso da edificação e área de risco para a correção de irregularidades ou adoção de providências correlatas, é isso? Notificar o proprietário ou responsável pelo uso da edificação e área de risco para a correção de irregularidades ou adoção de providências correlatas. Inciso 8. Orientar, notificar, autuar e sancionar o proprietário ou responsável pelo uso da edificação e área de risco em caso de falta de regularização. Então, eles também podem orientar, notificar, autuar, sancionar. Orientar, notificar, atuar e sancionar o proprietário ou responsável pelo uso da edificação e área de risco em caso de falta de regularização. Além disso, inciso 9, emitir consultas técnicas. Inciso 10, emitir pareceres técnicos. Inciso 11, credenciar as escolas e empresas de formação de bombeiros civis, respeitada a legislação federal. Inciso 12, credenciar empresas prestadoras de serviço de brigada profissional. Inciso 13, credenciar bombeiros civis, respeitada a legislação federal. Inciso 14, credenciar empresas instaladoras, conservadoras e revendedoras de materiais de segurança contra incêndio. Credenciar empresas instaladoras, conservadoras e revendedoras de materiais de segurança contra incêndio. Inciso 15, cadastrar os responsáveis técnicos que atuam nos processos de regularização das edificações e áreas de risco junto ao Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. Inciso 16, fiscalizar as edificações e áreas de risco com o objetivo de verificar sua conformidade com este regulamento. Excelente.